Bom, a volatilidade dos mercados continua, como sempre. 2025 parece que esse é o tema, sempre baseado em notícias, faz a bolsa subir, descer, todo mundo observando ali o ouro. Isso tudo já se sabe, mas o que eu quero trazer hoje é um pouco de uma parte técnica que não se vê muito e acho que pode ser legal para que você tenha cada vez mais ferramentas para tomar suas próprias decisões com o que fazer sobre os seus investimentos. Então, eu quero imediatamente começar por um tema que eu já falei em capítulos passados, que é a grande questão do refinanciamento da dívida americana, das coisas que provavelmente vão mexer na liquidez ou sugar liquidez nos próximos meses, dependendo de como que as coisas forem acontecendo e como isso pode afetar mais ainda os mercados. Então, além de toda a incerteza baseada em tarifas, todas as brigas geopolíticas, etc., você também tem uma questão em relação ao que hoje está movimentando os mercados. Então, esse gráfico é o que a gente chama de RRP, né, que é o Reverse Repo, ou seja, bancos com excesso de reservas, Bank Reserves, estacionam o seu dinheiro com o Fed para fazer literalmente um juro gratuito sem risco. Certo? Só que quando esses bancos percebem que vale mais a pena você investir em outras coisas que podem dar mais retorno, como os treasuries, os bonds americanos nesse exato momento, já que os juros estão bastante altos, eles vão migrando isso aos poucos. É por isso que você vê esse gráfico caindo. E muitos acharam aqui que a partir do momento que esse RRP fosse zerar, a gente já teria uma crise imediata, porque faltaria liquidez, mas essa narrativa obviamente não é verdade. Os bancos simplesmente decidiram migrar isso para os bonds, porque os juros estão extremamente atraentes, apesar de toda a narrativa de que eles sejam uma batata quente no sistema bancário. Mas isso nos leva ao próximo gráfico, que é a conta corrente do Tesouro. Então, eu já expliquei, inclusive em capítulos anteriores, como essa conta corrente, que é literalmente tudo que o governo americano obtém dos bonds, ou seja, dos títulos da dívida, então ele arrecada dinheiro, em tese, seria daí, entre aspas, que o dinheiro sairia para pagar as despesas do governo americano. Não é bem isso, eu explico principalmente para membros, né, os detalhes de como que isso, na verdade, é só uma contabilidade, não existe dinheiro aí, tudo se trata de informação, mas isso é para um outro capítulo. Mas digamos que essa seja a conta corrente dos Estados Unidos hoje, do Tesouro. Você percebe que quando o RRP acabou e você teve uma questão também do teto da dívida americana que está sendo renegociado nesse exato momento, você já tinha aquela outra bomba relógio que é o fato de os Estados Unidos pararem de fazer os seus gastos. Né? Então, quando você não pode mais emitir dívidas ou você fica cada vez mais limitado por conta do teto que já foi alcançado, você começa a sugar dessa conta corrente, que a gente chama de TGA, que é o Treasury General Account. E você viu essa conta caindo bastante, né, desde fevereiro, março, etc. Só que agora ela deu uma certa recuperada. E isso se dá por conta dos impostos americanos que foram pagos agora, em abril. A gente teve o Tax Day, então você tem toda uma enxurrada de arrecadação do imposto de renda nos Estados Unidos que trouxe isso aqui de volta. Então a gente estava ali, tinha caído, né, de 800 bilhões, indo ali para um limite, para um mínimo de 300 bilhões e agora já teve uma boa recuperação, passando ali dos 600 bilhões de dólares nesse exato momento. E isso traz um certo alívio, uma certa liquidez para os mercados, né? Principalmente quando você tem aumento de gastos fiscais e o aumento dos juros que são pagos pelos Estados Unidos hoje. Então toda essa dinâmica é bastante interessante, isso traz um pouco, ele empurra um pouco mais com a barriga, né? Mas a data que nós temos agora a data de acabar o dinheiro, digamos assim, ou ter uma trava onde você pode ter um shutdown do governo, continua sendo ali para agosto desse ano. Mas, como eu já expliquei em capítulos
capítulos anteriores, tudo não passa de um grande teatro, né? Quando você entende como funciona realmente o sistema, você percebe que isso vai acabar sendo negociado em algum momento, vai ter algum tipo de acordo depois de uma grande novela e ambos partidos voltam a entrar no acordo. Só que aí você você pode criar um certo estresse no futuro baseado no fato de que quando você renegocia essa dívida, você começa a voltar a emitir bonds livremente, né? E é aí que você pode ter algo que suga esses dólares novamente, porque você vai preencher novamente essa conta corrente. Então, esse que talvez seja ali um dos grandes desafios para a liquidez em 2025 e que vai adicionar mais um capítulo futuro nos próximos meses. Não chegamos nisso ainda, né? Mas antes de falar um pouquinho dos desafios e como que a liquidez hoje do dólar vem se comportando, eu quero só, novamente, reiterar aqui, agradecer a todo mundo que vai participar da jornada Omnimacro, que vai começar agora no dia 6 de maio. Já estamos recebendo ali, dando suporte, etc. Só quero falar em relação à Masterclass, porque eu tive uma série de contatos que foram feitos de pessoas que não conseguiram entrar na Masterclass. Tivemos problemas técnicos, mas esse link já está sendo restabelecido, então eu defini prorrogar um pouquinho mais para que as pessoas que não tenham podido assistir possam fazer isso até agora no final de semana, certo? Eu vou colocar o link na descrição abaixo, quem perdeu a Masterclass. Agora realmente vai ser a última chance de assistir, porque não tem mais, eu já era para ter cortado isso e vamos para a gente realmente poder seguir. Mas agradeço demais a demanda e todo mundo que gostou do que foi entregue ali nessa Masterclass de forma totalmente gratuita. E também, se você quiser fazer uma revisão dos seus investimentos para ver como navegar diante, né, desse RRP, desse TGA, de todas essas coisas que podem mover a liquidez e fazer, obviamente, afeta as bolsas americanas, mas afeta, obviamente, o Brasil, certo? Então, você pode fazer uma revisão dos seus investimentos escaneando esse QR Code aqui na tela e também usando os links da descrição abaixo também, ok? Então, continuando, uma das coisas que não se fala muito, que eu queria trazer aqui para você, que vem do nosso amigo Conks, que é o cara, para mim, é o melhor de todos, né, para ver sobre mecânica monetária. E até quero saber dos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo um pouco mais técnico, né, mas que explica bastante como que funciona tudo isso, porque isso afeta todos os investimentos, afeta o câmbio, afeta absolutamente tudo. É o que a gente chama de Fed Swaps. Então, esse daqui, eu já falei em alguns momentos que é uma ferramenta usada, é como se fosse aquele martelinho emergencial, use o martelo para quebrar o vidro em caso de emergência. Tá? Mais ou menos esse tipo de pensamento sobre essa ferramenta. Isso é o quê? Quando você tem problemas sérios de distribuição de dólares fora dos Estados Unidos, no sistema eurodólar, você tem entidades privadas ou não privadas, ou bancos centrais, principalmente bancos centrais estrangeiros, que precisam abastecer emergencialmente as suas reservas de dólares para manter vivo o comércio exterior no seu país. Então, um dos indicadores para você saber sobre a saúde do sistema é a quantidade de Fed Swaps que são usados. Inclusive, o próprio Brent Johnson, ele fala como que hoje tudo ficou mais geopolítico. Você tem ali os Estados Unidos, eles podem usar isso como arma no futuro, quanto maior for a necessidade de Fed Swap. Então, quando você tiver se você tiver um problema mais grave de liquidez, os Estados Unidos podem usar isso, somente permitir que você tenha um empréstimo de dólares direto do Fed para outros bancos centrais, somente para os parceiros, somente para os amigos, e os inimigos começam a ficar de fora. Então é muito interessante a gente começar a acompanhar se isso de fato vai acontecer. Não é o caso hoje, mas isso nada impede de que isso possa se tornar uma arma americana no futuro. Então o Fed Swap, você percebe claramente aqui nos gráficos, eu vou colocar o da direita, para você ver que ele foi muito usado na crise de 2008, certo? Foi assim que houve uma injeção gigantesca de dólares ao redor do mundo para bancos centrais poderem se abastecer, e também você vê essa outra aqui que equivale à pandemia, né, em 2020. E nesse exato momento, nós não estamos tendo um uso muito grande nessa escala, mas se você der um zoom aqui na esquerda, você percebe um pouco de aumento
do Fed Swap em janeiro de 2024 e um pouco agora também acontecendo em janeiro de 2025. Então, nesse exato momento, você não está tendo um estresse muito grande, né? Porque você já criou-se narrativas sobre os movimentos, né, no Japão, etc., que inclusive eu reportei aqui nesse podcast, que podem levar a uma crise de liquidez. Só que não foi o suficiente. O carry trade japonês, o basis trade, que eu já falei também em outros capítulos, eles, apesar de terem acontecido e ter tido muitas liquidações, muita repatriação, etc., eles ainda não foram suficientes para ativar esse mecanismo de emergência. Então isso é uma boa notícia, significa que pelo menos a liquidez continua fluindo nos mercados, que explica inclusive um pouco do fato do Bitcoin estar próximo ali dos 100 mil. Ele é um excelente indicador de liquidez. Então quanto mais estresse você começar a ver aqui, mais você tem o capital saindo, né, de mercados de risco, como bolsa de valores, Bitcoin, coisas mais arriscadas hoje. Agora, outra coisa que eu quero acompanhar também é um gráfico que mede bastante o estresse em relação aos balanços bancários. Então, quanto mais estressado estiver um balanço bancário, que você vê por esse gráfico aqui, eu não tenho tempo de explicar exatamente, né? Mas são dois tipos de taxas de juros diferentes em Ripple, que é um mercado bastante que usa os bonds americanos como colateral, ou seja, em princípio eles precisam ser seguros. Se você começa a ter um spread, ou seja, um diferencial de juros nesse mercado entre tipos de Ripple cada vez maior, como você vê aqui no gráfico, ele sugere que os principais bancos do mundo estejam com seus balanços cada vez mais apertados. E aqui essa é a má notícia. A tendência aqui em 2025 é de você ter um balanço que sugere um aumento. Esse aumento é uma má notícia. Então isso aqui significa que bancos que começam a ficar com seu balanço apertado, eles não estão dispostos a fazer mais empréstimos ou prover a liquidez, certo? Eles passam a ficar cada vez mais na defensiva. Então isso aqui é algo a ser visto, né? O Jeff Snyder fala bastante sobre esse assunto também, mas não é uma coisa muito tensa nesse exato momento. Picos, como você vê nos outros lugares aqui, ó, quando você vê, estamos 0,2, 0,3 desse spread, mas se ele for para 0,6, 0,5, né, como você está vendo nessa escala, aí sim a gente pode começar a ver problemas, né, de carry trade do Japão, etc., vários outros lugares. Você nunca sabe exatamente onde a coisa pode quebrar. Então, vamos acompanhar aí como que isso vai indo ao longo do tempo. Mas aqui, para tentar resumir ao máximo, né, eu até peço desculpas se foi técnico demais, eu quero trazer mais desses conteúdos para você realmente ter novas ferramentas para poder se beneficiar, é de ver se isso vai começar a acarretar em problemas. Então, temos o TGA, temos ali, por enquanto, tá mais aliviado nos Estados Unidos do que se espera. Então, ele consegue segurar um pouco, mas tem toda uma renegociação de dívidas que os Estados Unidos precisam fazer esse ano, principalmente nas dívidas corporativas. E, ao mesmo tempo, a saúde dos bancos continua sustentando depois de todo esse estresse. Então, ali foi um bom balanço, mas, obviamente, que ainda continua aumentando esse estresse. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Desejo um bom fim de semana a todos e vamos ver que realmente a volatilidade ela continua sendo o tema ali de 2025.